E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu Para saber a carro. quilometragem de um motor de carro, navios, máquinas agrícolas, acionamentos de bombas, geradores a diesel ou outros dispositivos estacionários que funcionam com motores, você pode estimar o desgaste real da unidade. Ao determinar a vida útil do motor, primeiramente são levadas em conta as horas do motor, pois esse parâmetro influencia o desempenho. E as recomendações para a operação de um modelo específico de veículo ou dispositivo. A medição é realizada da mesma forma para as diferentes unidades instaladas no veículo, bem como para as unidades estacionárias. Como a milhagem em quilômetros não reflete o desgaste real dos componentes do motor, as horas do motor são usadas para uma determinação mais precisa. As informações sobre o desgaste direto são importantes para controlar o desempenho do motor, determinando o momento exato da manutenção, dos reparos, da substituição de consumíveis e de peças da estrutura, etc. O esgotamento dos recursos aproxima o tempo dos trabalhos de manutenção. Portanto, as informações sobre as horas do motor permitem monitorar os indicadores e indicam a necessidade de trocar os consumíveis. Cada motor tem características diferentes, portanto, não há normas uniformes de serviço em um período estritamente designado. A documentação técnica do fabricante da técnica especifica o tempo de substituição, mas, na realidade, eles podem variar dependendo das condições de operação. O que são horas de motor? Motor use uma unidade para medir a duração da operação do motor, sua reserva levando em conta todos os fatores, inclusive os instáveis. Esse parâmetro não pode ser igualado a 1 hora em determinadas condições, ele é igual, maior ou menor que 1 hora normal. O cálculo leva em conta os modos de operação da máquina e as rotações do virabrequim são contadas no tacômetro. Como não existe um conceito preciso de tempo, às vezes é necessário converter a hora do motor na hora astronômica usual, por exemplo. No caso de planejamento de manutenção. Ortografia correta, hora do motor ou hora do motor. Se você sempre escreve corretamente, não comete erros na grafia das palavras. Deve saber que a abreviação do termo vora motor foi escrita como vora motor, hora motor ou vora motor. Diferentes dicionários oferecem grafias diferentes, isso se deve ao fato de que, de acordo com a regra, palavras complexas abreviadas de todos os tipos, às quais esse termo pertence, devem ser escritas em conjunto, mas se considerarmos unidades de medida complexas. Nesse caso a palavra se enquadra na exceção, portanto escrita com hífen. Os linguistas não chegaram a um consenso e, apesar do fato de a grafia fundida ser considerada obsoleta, de acordo com o dicionário de abreviações do idioma russo, bem como com o dicionário ortográfico, Motorov escrito corretamente. Esse tipo de abreviação também é sempre escrito em letras minúsculas. Como calcular as horas do motor? Muitas pessoas se propõem a fazer cálculos, descobrindo a quanto equivale a hora do motor para calcular quanto durará o potencial do motor. Isso não é fácil de ser feito e, de qualquer forma, os números obtidos serão relativos. Os métodos de cálculo das horas do motor podem ser diferentes, desde a contagem manual com registro do desempenho do motor até o uso de contadores do tipo mecânico ou elétrico projetados para essa finalidade, que fornecem dados mais precisos, permitindo controlar o grau de desgaste. Dependendo do método de medição, o parâmetro pode ou não ser igual a 1 hora padrão. As horas do motor são baseadas na potência nominal, ou seja, 1 hora do motor é equivalente a 1 hora de operação na potência nominal. Na velocidade de marcha lenta, o desgaste menor e o valor da hora do motor é maior. Em condições operacionais severas, o oposto é verdadeiro, e o desgaste aumenta, por esse motivo, se precisar substituir óleos e outros consumíveis, não espere até o tempo recomendado pelo fabricante. Portanto, para calcular com mais precisão o que equivale a 1 hora de funcionamento do motor, em rotações mais baixas, o parâmetro
e calculado por um coeficiente para o lado menor. Os cálculos também podem ser ajustados de acordo com o consumo de combustível por hora, mas não é possível obter valores claros. Leia também o que um volante de carro, por que ele é necessário e que tipo de volante é mais fácil controlar as horas de operação. Das unidades que estão paradas e operam em uma velocidade estável do virabrequim com um mínimo de erro. Por exemplo, esse é o caso dos geradores a diesel que produzem corrente elétrica com parâmetros e frequência padronizados. Nesses casos, é possível aplicar um sistema de contagem manual, mantendo registros do tempo trabalhado pelo motor, ou usar um contador que inicia durante o período de operação do motor, então a hora do motor será igual à hora astronômica. Com velocidades variáveis do virabrequim, a tarefa de calcular o desgaste se torna mais complicada. Em altas velocidades, o atrito nos pares de acoplamento aumenta e o consumo de combustível aumenta. Para levar em conta esses fatores instáveis e determinar corretamente o desgaste, e usar a medição baseada em tacômetro. Um contador de rotacois instalado no eixo de saída, que é usado como base para determinar o período de trabalho de manutenção, baixas de combustível, etc. Não é possível traduzir com precisão as horas do motor em horas regulares com esse método de medição, pois o número de horas do motor é diferente, dependendo diretamente das rotacois do motor. Quantas horas de motor há em uma hora? Para saber o quanto os componentes do motor estão se desgastando, é necessário calcular as horas do motor. A conversão em tempo real é necessária por vários motivos, como relatórios, por isso muitas pessoas se preocupam em saber como converter as horas do motor em horas. Conforme mencionado acima, a hora do motor pode ser igual e diferente da hora padrão. A diferença é observada em diferentes modos de operação da unidade de potência, ou seja, quando as cargas são muito altas ou muito baixas, inevitavelmente haverá diferenças nas unidades de medida. Usando o algoritmo a seguir, é fácil calcular a mídia relativa à hora padrão. A velocidade de marcha lenta do motor equivale a uma hora de motor a uma hora astronômica. Em trabalho moderado, o número de rotacois do eixo aumenta em cerca de 1/3, respectivamente. A diferença em unidade será o mesmo terço de uma hora, ou seja, nessas condições, um mH será igual a cerca de 40 minutos reais. Cargas maiores levam a um desgaste acelerado do motor em cerca de 2/3, então um mH será de cerca de 20 minutos. Os minutos calculados em uma hora de motor não são um valor exato, esse algoritmo permite apenas calcular aproximadamente o desgaste da máquina, levando em conta a intensidade das cargas. Sempre ocorrerão diferenças em relação à hora real devido a fatores instáveis. Deve-se lembrar também que, para motores a diesel e a gasolina, os resultados dos cálculos serão diferentes, pois o primeiro é mais potente, por isso é usado com mais frequência em máquinas agrícolas, que executa tarefas em um intervalo de tempo menor. Leia também, balancim do carro, o que, como é organizado, sinais de mau funcionamento e autoajuste como converter horas de motor em quilômetros. E mais correto contar a vida útil do motor em horas do que em quilômetros, mas é comum especificar a quilometragem após a qual é recomendável trocar o óleo e realizar outros trabalhos de manutenção na unidade. Assim, surge a seguinte pergunta: quantos quilômetros de quilometragem corresponde a uma hora de motor? Como a unidade de medida mH é relativa, não é possível calcular o número de horas trabalhadas pelo motor exatamente pelo número de quilômetros sobre os ombros, respectivamente, e os resultados serão relativos. Para realizar esses cálculos, a velocidade de deslocamento e o grau de carga na unidade de potência são levados em consideração. De acordo com a ordem do Comitê Estatal de Alfândega da Federação Russa de 2.10. 1996 no 609 sobre a introdução de normas anuais de consumo de recursos motorizados, quilometragem do transporte motorizado, o indicador médio de uma hora de trabalho da máquina, acionado pelo motor, não equipado com um contador de horas motor, será igual a seguinte:
Quilometragem: veículos motorizados, 25 km, tratores com rodas, 10 km, tratores de esteira, 5 km. Ao dirigir em condições severas, altas velocidades, engarrafamentos, etc. O número de horas do motor aumenta e a quilometragem não acompanha esse ritmo, portanto, as recomendações de manutenção em quilômetros, por exemplo, 15 a 20 mil quilômetros, são irrelevantes. Esses desejos do fabricante do carro estão mais de acordo com as condições operacionais ideais. Portanto, você deve levar em conta os parâmetros mais próximos da realidade, ou seja, as horas do motor, que mostram o desgaste real. Portanto, muitas vezes é necessário substituir os consumíveis após a metade da quilometragem recomendada. O cálculo das horas do motor pode ser encontrado na documentação técnica do carro, e as informações também podem ser obtidas usando o computador de bordo em alguns modelos. Qual é a diferença entre horas de motor e horas de máquina? Já consideramos a hora do motor e descobrimos que essa unidade é condicional e define o tempo de operação do motor durante o qual o virabrequim realizou um determinado número de rotacões, dependendo do grau de carga. A hora-máquina é uma unidade de tempo de trabalho do equipamento usada no cálculo do custo de produção de um determinado produto. Esse é um conceito completamente diferente. Não é possível converter horas de motor em horas-máquina e vice-versa. Com o uso desse parâmetro e de fórmulas especiais, o cálculo da produtividade do equipamento é realizado e a eficiência de seu uso é determinada. Por exemplo, o conceito de horas-máquina é encontrado com frequência no transporte rodoviário, para configurar o processo, calcular os salários dos funcionários. Só na agricultura, os cálculos indicam o tempo gasto no trabalho realizado no cultivo do solo, na semeadura, etc. Depois de analisar a situação, é possível falar sobre o período de retorno dos investimentos, a eficiência e a conveniência de usar essa ou aquela técnica, a lucratividade da produção, etc. Em conclusão, a hora de motor é uma unidade de medida essencial para a indústria automotiva e de maquinário, pois permite quantificar o tempo de operação de um motor de forma precisa. Essa métrica é fundamental para a manutenção, planejamento de serviços e avaliação de desempenho, garantindo que os equipamentos funcionem de maneira eficiente e segura. Compreender a importância da hora de motor ajuda tanto profissionais quanto entusiastas a tomarem decisões informadas sobre o uso e a manutenção de suas máquinas. Agradecemos por assistir e esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre esse tema.